E a confusão lá com o Abramovich e o Chelsea continua grande, hein? Parece que o governo inglês agora tomou o Chelsea do Abramovich. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês lembram dessa situação toda, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia. Vários países ocidentais começaram sanções contra... São diversos tipos de sanções. Tem sanções contra a Rússia, sanções contra empresas russas e também sanções contra cidadãos russos, né? E particularmente os grandes oligarcas, que são alguns russos muito ricos, que surgiram justamente na época da dissolução da União Soviética. A União Soviética naquela época, ela... simplesmente desmanchou no ar, e daí algumas pessoas que tinham algum dinheiro simplesmente pegaram empresas que eram empresas públicas e começaram a desenvolver elas. Veja, não foi nem um processo de privatização, foi doação. Não tinha ninguém para cuidar das empresas, esse pessoal pegou essas empresas e com o crescimento da economia russa, evidentemente ficaram muito ricos com isso. Um dos que tiveram mais sucesso foi justamente o Roman Abramovich. Ele é um milionário, tem uma fortuna estimada em vários milhões de euros, aí, é um cara muito rico realmente. E uma das coisas que ele é conhecido é que ele comprou o Chelsea, um time inglês, já há algum tempo. O time melhorou muito depois que foi comprado, né? Ele injetou muito dinheiro no time. É um negócio para ele, dá dinheiro para ele agora. Segundo ele faz mais por prazer do que por dinheiro, mas não deixa de ser um negócio também, né? E o problema todo foi esse. Quando começaram esses congelamentos, ele próprio se propôs a doar ou vender o Chelsea para outras pessoas, porque ele não queria prejudicar o clube. Ele sabia que ele seria alvo, ele pessoalmente seria alvo das sanções, e tentou fazer venda, coisa e tal, mas não conseguiu caminhar com isso. O governo inglês agora tomou o Chelsea do Abramovich, junto com todos os demais bens dele. Ele está proibido de sair da Inglaterra ou de entrar na Inglaterra. A gente não sabe se ele está na Inglaterra nesse momento ou se ele está em outro lugar. O Abramovich também, para quem não sabe, ele tem cidadania portuguesa, então ultimamente ele é cidadão português também, mas ele já vinha tentando se distanciar da Rússia, mas não tem jeito, né? Ele cresceu justamente nessa época, junto com o Putin, né? E como ele está falando aqui, não, eu não tenho mais nada a ver com o Putin, eu não gosto, não tenho laço nenhum com ele, mas o governo britânico frisa que o Abramovich é um dos poucos oligarcas dos anos 90 que continua no poder durante o governo Putin. Ou seja, pode ser que ele não tenha nada com o Putin, mas o Putin gosta dele para não ter ainda sacaneado ele completamente. Enfim, no final das contas, ele perdeu o Chelsea. E isso gera um problema para nós, aqui para o Vasco particularmente, que está buscando criar a SAF junto com a empresa americana lá, 777 Partners. Isso gera um problema que isso pode causar um certo receio das pessoas de comprarem time neste momento, né? Porque justamente, repara, o cara comprou um time e perdeu o time, né? O governo britânico tirou dele. É lógico, a gente sabe que esse caso é um caso excepcional, é um caso lá da Rússia, coisa e tal, a gente não imagina que tenha coisas equivalentes aqui no Brasil, nos Estados Unidos, coisa e tal, mas é uma coisa que fica todo mundo com um pé atrás justamente desse tipo de insegurança jurídica, né? Enfim, eu acho que aqui no caso do Vasco não tem problema, já está assinado o pré-contrato, então já tem o Vasco aceitando na Assembleia, a coisa deve seguir adiante, não deve ter problema nenhum, mas fica o alerta aí para esse tipo de coisa. Quem ainda não começou essa negociação, isso pode afetar negativamente, né? Aqui, lembra que houve uma época que, inclusive, havia a demonstração de interesse do próprio Roman Abramovich no Vasco, né? Ele foi um dos que chegou a mandar proposta para adquirir o Vasco, mas não foi para frente. O Vasco optou pelo pessoal lá de Miami, pela 777 Partners. Enfim, é isso daí, cara. Chelsea agora é do governo inglês, que coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal.